One, two, three. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E hoje eu tenho a honra de falar com o Rodrigo, do restaurante Entre Vilas. Slow Food na Serra da Mantiqueira, uma cozinha de ingredientes locais, vinhos, cervejas, mel. Nossa, tem tantas coisas, né, Rodrigo? Bem-vindo! Opa, obrigado, Gabriel. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com você, com a sua audiência incrível, né? Que você está aí realmente fazendo um trabalho muito promissor, né? Trazendo conteúdo para a internet, o que é raro hoje em dia. Então, muito obrigado. Um prazer estar aqui. Sim, a gente tem aqui uma diversidade de atrações, né? Para quem gosta de comida, de produção agrícola, de passear na fazenda, de conhecer o campo, de natureza. Aqui é uma espécie de Disneylândia rural, né? Claro, guardado as proporções, né? A gente aqui é pequenininho, mas a gente procura fazer as atrações serem bem próximas a uma atração de um parque de diversões para quem gosta desses temas, né? E a maioria das pessoas que vêm aqui gostam muito. Poxa, é fantástico. A gente vai falar mais aí durante o episódio, mas tem tanta coisa, né, Rodrigo? Mas conta pra gente, assim, sobre o local, né? Como chegou, veio da família, né? O espaço aí, onde vocês estão localizados. Conta aqui pra gente. Olha, não, a gente aqui tem um vínculo com o sítio, né, que é uma propriedade pequena aqui na região rural de São Bento, Sapucaí. A gente está situado aqui no Planalto, ou melhor, no altiplano, né, do Baú. É uma região próxima, mais próxima a Campos do Jordão do que propriamente a São Bento, a cidade a qual nós pertencemos. Então, a proximidade nossa com Campos faz a gente ter a Campos como a nossa base, porém, a gente é sambentista, né? E essa região aqui é uma região muito especial, porque a gente está a 1.600 metros de altitude em relação ao nível do mar, ao mesmo tempo longe de centros urbanos, com a característica de relevo, de paisagem, de ecologia, né, de uma diversidade incrível, né, que configura o bioma de Mata Atlântica, de floresta umbrófila mista, campos de altitude, que se juntam e a gente tem assim, o privilégio de estar situado nesse bioma que é tão especial, tão rico. E ainda poder usar, né, bem, de forma racional, esses espaços agrícolas que convivem em harmonia, né, com a questão das áreas preservadas. Então, a gente tem esse sítio da família, né? Meu pai comprou esse sítio na década de 70, quando aqui ninguém conhecia essa região. Isso aqui estava na mão de uma meia dúzia de famílias dessa região, que detinham, né, os títulos das terras, que vinham já de sesmarias, né, ou mesmo de nobres, enfim, de pessoas influentes, né, de Minas e de São Paulo, e ficou um pedacinho no meio dessas famílias que ele acabou comprando. Meu pai era médico, ele já está aposentado, comprou essas terras nos idos, né, dos anos 70, quando ele veio trabalhar aqui em Campos do Jordão como médico. Ele passava aqui, ele fazia, na verdade, residência médica em Itajubá, e ia trabalhar em Campos do Jordão. E aqui tinha uma estradinha de terra, que ainda tem, né, essa estrada aqui, e ele passava por aqui e sempre falou que esse lugar era muito lindo. Claro que ainda era estudante de medicina, depois, com muito tempo e muito sacrifício, ele acabou comprando esse sítio. Acabou que foi uma novela para conseguir ter esse sítio mesmo, porque teve perdas e depois voltou. Aí a gente cresceu aqui, isso foi muito legal. Então a gente cresceu nesse ambiente. Quando criança, ele deixava a gente aqui como, vamos supor, vocês vão passar férias aí, e aí vocês vão fazer umas valetas para drenar o brejo, ou vão fazer cerca para a criação de cordeiro, e a gente ficava aqui para ganhar uma mesada, e era uma alegria. Então você imagina as crianças que queriam ficar curtindo cidade, passeando, viajando para a praia, a gente ficava aqui na roça trabalhando. E esse foi vamos dizer, a nossa infância, foi bem isso mesmo, onde eu tive um aprendizado muito grande, né, até com a pessoa que era o gerente aqui da fazenda, que tinha habilidades de trabalhar com a terra, e foi que eu tive esse gosto e a sintonia de conhecer esse lugar na palma da mão, como eu cresci aqui, né, trabalhando nessa terra desde moleque. Até que eu me formei em agronomia, obviamente
por conta desse gosto, né, de estar mexendo com a terra. Mas, enfim, aí não vim trabalhar aqui porque não era uma região agrícola, não tinha nenhuma indicação para a gente vir começar a trabalhar aqui. Eu fui trabalhar com café na região de Minas, em Araxá, que a gente, enfim, eu tive uma colocação lá numa fazenda, montei uma indústria de torrefação, montei viveiro, participei de cooperativa, e o café, como todos conhecem, é uma commodity que tem altos e baixos e ela acaba por períodos bons e períodos ruins, e nós pegamos um período bom quando eu comecei a trabalhar, e logo veio uma crise terrível, talvez uma das piores crises que o café já enfrentou, que foi nos idos de 2000. E aí eu me vi obrigado a vender tudo, pagar as contas, né, devendo no banco, era condição terrível, e recomeçar minha vida aqui. Nisso eu já tinha acabado de casar com minha esposa Ana Paula, começou aqui a minha vida, achou que eu era um fazendeiro, né, no final das contas, e veio para cá, a gente veio morar uma casinha lá na beira da estrada, mas aí eu convenci ela a ficar. E aí, tanto é que ela me ajudou bastante nessa fase também. E ela foi importante nesse processo inicial, porque, querendo ou não, a gente não tinha recurso. E ela tinha formado em medicina, começou a trabalhar em São Bento, do Sapucaí, como médica do PSF, onde ela tinha recursos, né? E eu aqui não tinha. Comecei a plantar batata, literalmente vim plantar batata, e as batatas não davam tanto dinheiro assim, até porque a área é pequena, não tinha mão de obra, era eu mesmo colhendo, plantando, carregando as sacarias, né? E a gente passou um tempo muito difícil, até que eu consegui alguns empregos na região como consultor, e isso me deu condições de vir começar o meu projeto que eu tanto sonhei, que era viver daqui, né? Então, essa foi a história, né, inicial. E aí já tinha as castanheiras, já existia nesse tempo da batata? Justamente. As castanheiras, meu pai havia plantado e ele, enfim, não produzia. Certo. Eram pequenas, mas estavam aqui na região. E ele até sugeriu de falar, vamos arrancar isso, quero plantar milho para fazer silagem para os cordeiros e tal. E eu acabei falando, não arranca não, que nós vamos cuidar, eu vou cuidar disso. E comecei a cuidar dessas castanheiras. Olha. Aí elas vingaram, né, e foram para frente, né? Mas foi a única coisa que ele havia plantado que está aqui até hoje, né, no caso. Ele mexia com pecuária, ele trabalhava com cordeiro, tinha cavalos e tal, mas nada que fosse rentável, né? E as castanheiras estavam aqui, que estavam abandonadas. Nós recuperamos as castanheiras, e aí castanheira tem uma história muito legal, porque ela foi meio que, ao longo do tempo, né, ela começou a produzir, porque eu comecei a cuidar delas bem, estava plantando, além da batata, a gente começou a plantar pêssego, ameixa, e a castanha que já existia. E começaram a produzir, mas produzia muita castanha. E eu sempre digo que a castanha tem uma particularidade típica do Brasil. No Brasil, as pessoas comem castanha no Natal. É um hábito, né? Sim. Se você for observar, ninguém come castanha portuguesa que não no Natal. Verdade. Só que as castanhas aqui, por estar num lugar muito alto, muito frio, produziam em janeiro, fevereiro, mais tarde. Puta vida, tava no tempo errado. Colhia 3, 4 carretas de castanha e eu levava para vender, ninguém queria. Eu falei, não, Rodrigo, isso aqui não é hora de vender isso, não. Isso aqui ninguém compra, pode largar a mão, é só no Natal. Você tem que trazer 2 meses antes para a gente poder vender. Eu falei, mas o que eu faço para vender essa castanha, sendo que não dá antes? Eu comecei a pegar a castanha e tratar de porquinhos, né? Eu comprei uns leitão e comecei a criar leitão. Guardei, congelei, eu tinha uma câmara fria que eu tinha montado para as frutas. Guardei vários sacos de castanha e eu tirava uns dias antes os sacos para descongelar e ia tratando do porco. E aí os porquinhos começaram a procriar absurdamente. Nossa. Por conta desse alto teor, né, proteico que tem a castanha, principalmente energético, né, mais que tudo, né, tem muita energia. E os porquinhos engordavam, que é uma beleza. E aí começou a dar leitãozinho e eu tinha aquela infinidade de leitão. Olha. E já tinha alguma coisa, né? Já tinha um pouco de viveiro, já tinha as frutas. Eu fazia um suco bacana com as frutas vermelhas aqui e eu resolvi fazer um deck perto da casa que eu estava começando a construir, que era uma casa de um caseiro que tinha aqui, não tinha nem telhado. E eu comecei a construir essa casa para morar. E assim que a casa ficou pronta, a gente fez um deck, né, um terraço. E esse terraço a gente começou a servir, fez uma espécie de um fogão de lenha, uma bancada, e servia os produtos para aquelas pessoas que eventualmente passavam por aqui, porque eu havia anunciado aqui num guia da região que a gente tinha mudas, tinha frutas e tal, e começou o pessoal a vir, né, porque está perto de Campos. Sim. E eu falei, bom, gente, se aqui nesse fim de mundo o pessoal está vindo, é porque eles vêm com fome, né? Vamos pensar em, de repente, servir alguma coisa. E aí que me ocorreu que eu tinha um monte de leitão. Olha. Que era da castanha. Eu falei, bom, já sei como é que eu vou vender essas castanhas. Vou vender elas em forma de leitão. E aí que a gente começou a assar e criar uma receita
até hoje tem no restaurante, que é o nosso leitãozinho. Eu tenho que te confessar que hoje a gente não usa mais o leitão à base de castanha, por conta do volume e tudo mais. Sim. E a gente acabou não tendo mais a criação aqui. A gente partiu para uma criação terceirizada de um pessoal muito competente aqui na região. Mas no começo foi assim. O leitão da castanha de castanha portuguesa era um negócio absurdamente maravilhoso. E aí o pessoal começou a gostar. Olha, mas que leitão especial. Aí começava a servir o suco. Logo veio a minha primeira produção de vinho, Olha. que nós começamos a produzir quando eu resolvi plantar um primeiro vinhedo aqui em 2005. E esse vinhedo a gente plantou. Eu não tinha dinheiro, né? Até meu pai comentou comigo: você vai gastar esse dinheiro aí, em vez de você comprar um carro, de você fazer um investimento, compra gado. Não. Meu sonho era mexer com vinho, né? Eu vou fazer isso aqui mesmo. E eu sei que se as framboesas que a gente tinha aqui iam bem cobertas, como a gente já fazia, por que não a uva, né? Sim. Então a gente tinha uma técnica de cobrir as framboesas, e aí você privava as framboesas da chuva, ela não apodrecia, não dava doença. Eu imaginava comigo que a framboesa tinha uma certa similaridade do ponto de vista de conservação, de resistência aos bagos das uvas. E aí eu consegui comprar, né, meio que muito sufoco, 1.500 pés de uva na época, e eu comecei aí num amigo meu serralheiro, e comprei fiado uns arcos também, que ele fez um serralheiro, e no fim acabei conseguindo comprar também os plásticos. Foi um sufoco danado, minha esposa que eu digo. Nossa. E a gente montou o primeiro vinhedo, o vinhedo que hoje está aqui, né, que é o nosso vinhedo mais velho. E aí começamos a produzir o primeiro vinho 3 anos depois, de uma forma bem artesanal. E é claro que o vinho não era nada bom, inclusive a gente se esforçava para tomar, mas assim, tinha um gostinho de que ia ficar bom, né? Então a gente acreditava que aquilo podia ser bom, porque tinha alguma coisa nele que eu percebia que tinha potencial. E aí, as primeiras garrafas a gente acabou bebendo, né, dando para os amigos e tal. E aí, depois, já na segunda produção, já melhorou e eu já comecei a ter o porquinho. E aí, bom, eu tenho o porco, tenho o vinho. Pronto, Nossa, aí já tem tá feito, né? aí veio a ideia de montar o restaurante, né? Então as coisas foram surgindo assim, Gabriel, foram surgindo meio que pela Foram se juntando, né? necessidade, exatamente. Isso. Era um quebra-cabeça, era montar um Lego, né? E você com um monte de peça misturada. A gente foi montando tanto é que não existe um projeto arquitetônico, não existe um projeto. Eu sou engenheiro agrônomo, né? Mas não existe um projeto agronômico em cima desse projeto. Ele foi simplesmente acontecendo de uma forma que nem um jazz vai acontecendo ao longo da música, sem notas, né? Sem qualquer tipo de partitura. Mas eu acho que isso foi legal, porque a gente conseguiu construir um projeto inédito, né? Ninguém imaginava que isso pudesse dar certo, como deu, né? Nossa. Então, a história do restaurante foi um começo de tudo. E daí que você falou da castanha, eu lembrei da história do restaurante. Então, a castanha tem uma certa culpa a gente começar essa história do restaurante aqui. Que bacana. E o vinho, Rodrigo, que você falou, você sempre já, acho que já gostava, né, de vinho, aí falou, pô, meu sonho é ter meu próprio vinho, né? E aí, como que foi? Você foi estudar também? Trouxe ajuda de alguém, assim, para o apoio, assim, na fabricação do vinho? Estudei bastante. Eu comecei na época não tinha tanto negócio de internet, né? Era bem complicado. Até tinha, mas eu comecei comprei um livro. Eu tenho esse livro até hoje. É um livro bem completo sobre vinhos, né? Sobre produtores do mundo inteiro. E comecei a ler esse livro com muita dedicação, né? Ele não ensinava a fazer vinho, mas ele ensinava como é que eram os vinhedos, como que as pessoas faziam, né? Nesses lugares distintos, como que tinha as particularidades de cada lugar, e isso para mim foi muito importante para entender como que é esse universo, né, de ser um vinicultor. A parte de fazer o vinho, como agrônomo, querendo ou não, a gente já tinha uma base por conta da tecnologia de produção de alimentos de origem vegetal. A gente tem isso nas nossas cadeiras, né, básicas, né, a fermentação. E aí a gente foi buscar também com literatura, com leitura, como fazer o vinho e tal. E claro que depois que a gente percebeu que o vinho natural era o melhor caminho para a gente, primeiro que eu tenho muito problema com sulfito, né? Eu tenho asma, e uma vez eu fui usar o sulfito e eu quase morri lá na cantina. Nossa. E eu falei, bom, se eu for mexer com isso aqui todo ano, qualquer dia, qualquer ano, qualquer vindima, eu vou acabar morto aqui, uma reação que vai me dar uma bronquite, uma asma aguda, e eu vou cair no chão. E eu falei, bom, não vamos mais mexer com sulfito, não. Aí que eu percebi, foi quando até a Liz Cereja veio visitar a gente aqui um dia, né, que é da Enoteca Saint-Vincent, e isso aconteceu meio que por acaso. Ela apareceu aqui, acho que foi com o Castilho, que é hoje da revista Prazeres da Mesa. Sim.
ou pelo menos, não sei se foi eles junto, foi uma coisa assim. E eles, Rodrigo, por que você não faz vinho natural? Eu nem sabia que era vinho natural, né? Eu sabia que o vinho não tinha nada. Mas você já praticamente faz, só que você não deve usar o sulfito. E você não deve usar também leveduras, né? Porque eu comprava leveduras importadas, achava aquilo chique, vinha uns pacotinhos de levedura da Austrália, não sei o quê. E aí, no final das contas, eu percebi que faltava pouco para eu ser um produtor de vinho natural, né? E eu comecei, claro, com muito receio no começo, a fazer sem levedura e sem sulfito, com medo de estragar. E no fim foi a melhor coisa que aconteceu, porque os vinhos começaram a mostrar o seu verdadeiro potencial. E talvez se eu não tivesse adotado esse método, eu seria simplesmente um produtor a mais de vinho aí, um vinho ordinário, que realmente não faria nenhuma diferença. E talvez nem eu fosse gostar, porque acho que qualquer negócio que a gente faz, a gente tem que gostar muito, senão ele não é um negócio atrativo, né? Com Porque certeza. não tem envolvimento, não tem dedicação. Aí é uma coisa que só a pessoa pensa só pelo dinheiro, pelos valores, e acaba que vira um produto, né, comum. Viram comum. E para quem não sabe, né, Rodrigo, o sulfito é o que as indústrias, né, colocam no vinho que é para conservar, né? Só que você falou, tem gente que é alérgico, né? É um metabisulfito, né? Ele é o de sódio, é um sal que tem um enxofre como o elemento principal, um enxofre que forma gás sulfídrico, né? Forma outros tipos de gases à base de enxofre em contato, né, com o ar mesmo ou com o próprio vinho. Aí tem duas funções. Ele obviamente ele é um conservante porque ele aniquila as bactérias, os fungos nocivos e também ajuda a proteger o vinho porque ele é antioxidante, né? Ele não deixa o oxigênio chegar perto, ele repele o oxigênio. Então isso também protege o vinho de oxidações, de maneira que o vinho não vai em nenhum momento avinagrar. Mas isso, quando você tem técnica de produção, você não precisa se preocupar com essa questão, porque o próprio vinho já tem as suas defesas. Aliás, o próprio vinho produz sulfito durante a fermentação, que já é suficiente, desde que você tenha uma uva sã, uma uva sadia, que não tenha doenças, não venha com fungos e patógenos, a uva vai ter condições de se defender desses patógenos exógenos, né, das bactérias e tal. E a outra questão é do oxigênio. Se você tem equipamentos onde você faz a fermentação de forma protegida, sem o contato com o ar, para isso a gente tem o que? Os tanques, né? Tem os sifões, e você tem que ter, obviamente, muito mais higiene no processo. Então, você tem que tomar muito cuidado com contaminações. É possível perfeitamente fazer um vinho excepcional sem o uso desse produto, que, ao meu ver, não é um produto de tudo mal. As pessoas usam, desde se usar com uma forma adequada, mas, como você falou, tem pessoas que têm mais sensibilidade, e ele tem uma função no organismo, né, bem assim, agressiva, né? Ele causa uma vasoconstrição imediata a partir do momento que ele entra você inala, e você pode ter uma parada respiratória, ou mesmo uma edema de glote, seja lá o que for, no sentido de que você pode ter uma reação alérgica muito forte quando você tem uma exposição com esse produto direto. Quando você toma ele no vinho, normalmente você pode ter o quê? Aquilo que as pessoas costumam reclamar, enxaqueca, uma dor de cabeça, um mal-estar, aquele rubor facial que fica com o nariz vermelho, a bochecha vermelha, a testa pesada. Isso ainda não existem trabalhos, né? Talvez muito técnicos, mas a gente acredita que essa ação do sulfito realmente associada ao álcool, porque o álcool é um vasodilatador e o sulfito é um vasoconstritor. Então, você imagina a briga que dá isso quando você está com álcool e o enxofre na corrente sanguínea. Quando você pensa em vinhos importados, vinhos que vêm para o Brasil, não sei exatamente como funciona isso, mas assim, pensa você, é produtor de vinho lá em Portugal ou na Espanha, e sabe que você tem que mandar 2 containers, 3 containers para o Brasil, e conhece a burocracia do nosso país, que vai ficar lá no Porto de Santos, naquela temperatura de 40, 50 graus nos containers, sem qualquer tipo de proteção ou de preocupação por parte dos agentes alfandegários, né? Aí atrasa a documentação e acaba ficando mais 30 dias. Então, você imagina se esses vinhos não tivessem o sulfito. Obviamente que eles iam se deteriorar. Então, assim, a necessidade de sulfito ela é importante para esses casos, quando você tem deslocamento de vinhos de outros continentes, ou mesmo num supermercado, onde você tem o vinho exposto, além de altas temperaturas, à insolação,
e também mal armazenado, né? Trepidando, de qualquer forma que você tem que ter o sulfito para poder conservar. Ô, Rodrigo, e tem outras coisas também, né? Incríveis aí, né? Tem a questão também das berries, né? Das framboesas, do mirtilo, tem também o lúpulo, né? A framboesa foi logo na sequência, a gente começou aqui. Eu fui buscar alternativas para o cultivo no início, além da batata, né? Que a gente já começou, que desse em produção rápida. E a framboesa, ela tem esse perfil. Você planta ela agora em outubro, novembro, e em março já tem colheita. E aqui, Campos do Jordão, na região de Campos do Jordão, foi o palco da introdução dessa fruta no país, inclusive na América do Sul. Antes mesmo de ter, por exemplo, framboesa no Chile, né? Não digo na Argentina, que já tinha os colonos e tal, mas o Chile, que era um grande produtor mundial de framboesa, começou a produzir depois do Brasil. Então, no Brasil, os relatos de produção de framboesa se deram nos anos 50, quando alguns imigrantes aqui trouxeram as framboesas e começaram a fazer as fábricas, né? Como aqui tinha a Homemade, a Belfruta, e essas fábricas disseminaram o cultivo de framboesa na região. E eu, como agrônomo, fui buscar novas tecnologias, novas variedades, visitei a Embrapa na época, de clima temperado, conseguimos trazer material diferente, e aí começou uma paixão, que também são as frutas vermelhas, né? Para mim, são frutas muito especiais, e eu devo muito a elas, porque a framboesa, sem dúvida, me fez passar pelas as diversidades iniciais financeiras. Veio o lúpulo também na sequência? Ou o lúpulo foi mais para o final? Justo. Aí, não, o lúpulo foi na sequência. A gente, como buscava sempre opções, né, que pudessem gerar receita numa pequena área e também que tivessem maior valor agregado, eu sempre tive isso na minha cabeça. Não adianta eu ter um sítio que tem 15 hectares de área cultivável, né, eu fazer soja, milho, trigo, não dá, não tem como, mesmo batata. Eu tenho que ter alguma coisa que tenha alto valor agregado. E aí eu comecei aqui GIA, 40 dias por ano, então também não é qualquer cultura. E eu comecei a buscar opções de cultivo que se fazem, por exemplo, comuns, né, lá fora, no hemisfério norte, na Europa, nos Estados Unidos. E eu comecei a buscar essas plantas exóticas com sementes, com colecionadores e tal. E aí eu ganhei nessa época, eu lembro um saquinho de sementes de lúpulo. Foi como eu falei, bom, o lúpulo é excelente, a gente pode vir a produzir aqui o lúpulo, né? Quem sabe isso foi uma das plantas que eu sempre quis ter, assim como outras que a gente ainda continua batalhando. E no fim deu certo. O lúpulo aqui foi uma história à parte, né? Que acho que merecia um podcast só para ele, né? E aí uma história grande, uma história bonita, bem bacana, mas ela foi também promissora. E hoje o lúpulo é uma cultura real, né? No Brasil já existem associações, existem fábricas que produzem equipamentos para processamento, para colheita. E existe já projetos com empresas grandes, como a Ambev, produzindo lúpulo no país. Então, eu de certa forma, fico contente de ter começado essa história, né? Recomeçado, porque já tinha alguma coisa nos tempos antigos, de tentativas, mas não deram certo. E o nosso aqui foi muito bem, por uma série de questões específicas, né? E de sorte também, claro, e de muita observação, que fez com que desse certo essa história do lúpulo. Mas eu fiquei muito feliz de ter participado, meio que responsável pelas pessoas acreditarem nessa cultura. E o Brasil hoje é pequeno player de lúpulo, já está começando a partir por não digo autossuficiência, mas pensar em ter uns 10% de produção daquilo que ele consome no país. Sim. O que já é alguma coisa importante, né? E você também faz um chopps, né? Você faz um chopp aí pro restaurante, né? Sim, a gente faz várias experiências, né? Nós temos, aliás, aqui a gente aproveita tudo, né? Tudo que puder. E se tem condições de fazer etanol, aí melhor ainda, né? Até porque a gente faz a comida, precisa ter algo para acompanhar, né? Aí uma cerveja, alguma coisa que Sim. A gente fabrica aqui também, um destilado, para o nosso consumo, né? É sempre bem-vindo. Os vinhos, é claro. Então a gente tem feito testes, né? Com essas possibilidades, né? Com os fermentados, destilados e coisas afins, né? A cidra, né? A gente faz com as nossas maçãs, alguns fermentados de fruta, alguns as frutas também na cerveja, e também a própria castanha portuguesa a gente tem usado como base da fabricação da cerveja. O que é comum lá fora, né? As pessoas lá na Europa, na França e na Itália, por exemplo, usam o malte de castanha, né? Ou seja, a castanha portuguesa no lugar da cevada. Aqui a gente tem feito alguns testes usando ela 50%, 60%, e já fizemos testes até com 100% e vai muito bem. Então a famosa
birra de castanha, né, como na Itália é chamado. E falando sobre o restaurante, Rodrigo, conta pra gente aqui, tem um menu, né? Tem essa parte de slow food, assim, muito bacana, né? E nossa, é uma experiência, né? É uma experiência, é uma experiência. As pessoas têm que pensar que quando vem para cá, vamos dizer, dedicar uma parte do dia, né? Eu diria que uma tarde inteira para poder desfrutar daquilo que a gente oferece. Porque, primeiro, que o cardápio não é fixo. Cada semana é um cardápio diferente. A gente monta de acordo com os ingredientes locais que estão disponíveis, de acordo com a estação. Você tem época, né, que você tem determinados ingredientes, outras épocas, outros ingredientes. É claro que a maioria dos ingredientes que nós usamos são locais aqui da nossa produção ou mesmo da região. Porque essa é a filosofia do slow food, é você privilegiar o consumo de ingredientes de determinado raio. Mas também a gente não é xiita, né, de falar assim, olha, 100%. Não, a gente compra carnes que são produzidas em outras regiões, a gente também trabalha com alguns pescados e tal. Eu acho que tudo na vida a gente tem que ter uma certa equilíbrio e também não ser tão pesado na questão da filosofia acima do capricho, né, do preparo de uma comida bem feita. Mas a gente prioriza e preconiza o uso de ingredientes locais. O slow food é isso, uma dos princípios do slow food é você utilizar aquilo que é produzido localmente. Além disso, a questão do conceito de ser um produto bom, de qualidade, né, limpo e justo, porque você também dá possibilidades de geração de renda, emprego no campo, as pessoas que trabalham com a gente fornecem para a gente, ganham um dinheirinho ali, já tem vamos dizer, uma cadeia de pessoas que estão envolvidas com esse nosso trabalho, que se beneficiam disso com um aumento de renda no final do mês. E é um menu degustação, né? A pessoa escolhe, ela pode, vou pelo caminho da carne ou não, vou pelo peixe, né? Eu vi isso, é muito legal. A gente tem 6 tempos, são 6 tempos contando com o couvert, né, com o antipasto, até a sobremesa, nós temos 6 etapas. E em cada momento você tem várias opções de produtos sazonais para escolher. Então, é muito difícil chegar aqui e falar, não, eu não gosto do menu. Vai ter alguma coisa que você vai gostar. E aí vai do leitão para o peixe, para o cordeiro, daqui dos nossos vizinhos, vai para as carnes que não são locais, mas são carnes de excelente qualidade, feitas com agregados que são locais, com os legumes, vegetais, que a gente sempre está usando na parrilha, né? Que nós temos uma parrilha que funciona a lenha. As carnes são muito boas. De qualquer maneira, a gente tem uma equipe muito boa, né? O time nosso é formado por chefes, né? Cozinheiros formados pelo Senac e também que tem já uma escola, né? Já tem uma técnica que ajuda muito nessa questão. Não adianta também você ter só o ingrediente bom e não ter uma técnica, não vai dar certo. Então, aqui nós temos um privilégio de estar muito bem acompanhado de uma equipe. Eu não sou cozinheiro, né? Eu sou agrônomo, embora gosto muito de cozinhar, mas eles estão sempre aqui para nos ajudar e nos condicionar a fazer o melhor possível. Então, busco entender. Já tive a oportunidade, graças a Deus, de poder viajar bastante, conhecer bastante lugar. E eu sou um cara que aprecia as culturas pela gastronomia, né? Então, acho que, até porque a gastronomia está diretamente linkada com aquilo que a região tem para oferecer, e aí começa a geografia, a história, é onde você aprende. E aqui a gente preza por isso, por ter um capricho na elaboração do cardápio de cada final de semana, mesmo que ele seja diferente a cada final de semana. Nossa, é sensacional, as pessoas têm que conhecer. E falando em gastronomia, né, falando que você já teve a oportunidade assim, de conhecer alguns países também, né, que o Brasil, com certeza. Tem alguma comida sua aí que é a preferida aí, que você gosta bastante? Rapaz, se eu falar para você que eu gosto de dobradinha, é uma das comidas que eu mais gosto, viu? E olha, é uma comida bem simples, viu? Né? A gente até serve aqui uma dobradinha bem feita. Olha, vou dizer, não tem coisa melhor. Mas é um prato que eu adoro. Claro, e adoro as carnes, adoro os peixes também. A gente trabalha com peixes maravilhosos aqui, sempre muito frescos. Eu sou muito fã de frutos do mar, gosto bastante. E as carnes em geral, né? Eu gosto. É difícil falar aquilo que eu gosto mais. Mas como você falou, num prato, me vem a dobradinha. E tem algum cultivo, Rodrigo, que aí você tá experimental assim, que você tá testando aí? Sim, tem sim. A gente está desenvolvendo várias coisas aqui. Talvez, se eu lembrar de algumas aqui, primeiro é a avelã, né, que a gente está tentando desenvolver. Ela está produzindo, mas precisa acertar a questão da polinização. As trufas, né, que nós estamos desenvolvendo, é uma coisa bem bacana. Não é uma produção, mas são fungos, né, que habitam o subsolo, né, tem dependências com determinadas plantas, e a gente está tentando dominar isso, e já encontramos várias trufas aqui
que despertaram, inclusive, muito interesse, né, de muita gente, mas a gente aqui meio que não deixou isso sair muito, até porque não tem volume, então não adianta você divulgar, né? Mas já temos trufas brasileiras, né? E de excelente qualidade. Sim, que bacana. Até falando em trufa, eu gravei um episódio com o Marcelo Susbacher, lá do Sul. Sim, o Marcelo já esteve aqui. Ele inclusive é parceiro nosso. A gente tem feito um trabalho junto, porque ele descobriu uma lá e eu descobri uma aqui. São Sim. espécies diferentes. Ele descobriu a Tuber floridano, né, uns 2 anos atrás, ou 3, não me lembro, e eu descobri a Tuber Bork, que foi o ano passado. Então, nós temos 2 espécies de trufas ocorrendo já no Brasil. Isso é muito legal, né? E o trabalho dele é excepcional, é um biólogo, né? Um biólogo de... Gente finíssima também. Poxa, que legal. E ele está sempre vindo aqui também. A gente faz, inclusive, alguns eventos temáticos, como, por exemplo, fizemos agora, esse ano passou em abril, ou melhor, em maio, uma caçada de cogumelos e trufas, né? Com a presença dele. Foi muito bacana. E que a gente pretende fazer ano que vem também mais um evento desse estilo, com a gastronomia temática, usando os fungos locais e tudo. Nossa, que bacana. Além da avelã, além das trufas, a gente está com a cranberry em desenvolvimento. A gente também está tentando desenvolver a questão do wasabi verdadeiro, né? Que o wasabi, não aquele raiz forte, mas sim o wasabi japônica, né? Bom, fora as infinidades de outras frutas que a gente tenta cultivar aqui, como, por exemplo, a Mespilus germânica, como as amêndoas, como o damasco. E isso a gente não para, a gente está sempre buscando opções para aumentar essa gama de produtos que os brasileiros ainda não têm acesso. E tem mel também, né? Você também tem uma produção de mel? Claro, sim, o mel é fundamental, porque, querendo ou não, é o produto né, que a abelha faz aí após a polinização, e eu preciso de polinização, né? Nós temos que estar as frutas, né, sempre bem cheias de abelhas, né, para haver polinização. Tem plantas que não produzem absolutamente nada se não houver polinização. Existem vários elementos que fazem a polinização. Os insetos, né, no caso, aí entre as abelhas, que é um dos agentes, além do próprio vento, né? Também da autopolinização que se dá por contato de flores masculinas e femininas. Mas a abelha corresponde, em média, aos 70% de toda a polinização que ocorre nas frutas em geral. E o mel a gente usa aqui, né? Para sazonal, né? A gente na nossa lojinha usa nos nossos pratos, alguns cardápios com mel também. Pô, Rodrigo, que bacana, né? São tantas coisas, né? Incríveis, né? Nossa, eu faço o convite aqui para todos aqui que estão nos escutando, né? Que estão aqui em São Paulo, vão passar aí pro próximo aí a Campo de Jordão, né? Ou tem casa aí, não conheça também, fazer uma visita, né? Para fazer essa degustação e conhecer tanto esses cultivos, né? Que você faz, o vinho natural, o mel. Muito obrigado, viu? Quando você também quiser nos conhecer, visitar, e a todos que estão ouvindo, a gente pede só a gentileza de fazer uma reservinha, porque nós temos poucas mesas, o espaço é pequeno e a gente quer oferecer para vocês a melhor experiência. Então, uma reservinha pelo nosso WhatsApp, que está em nosso site entrevilas.com.br, providencial, para que a gente possa atender da melhor forma. O Instagram é @entrevilas, né? Você tem acesso às fotos, ao dia a dia que a gente está sempre colocando algumas coisas por lá e é uma boa ferramenta de divulgação. Que legal, Rodrigo. Grande abraço, viu? Prazer em conhecê-lo. Obrigado. Foi um prazer estar aqui. Parabéns, viu? Um abração. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.